Olá, tudo bem? Começa agora mais um Fiscalização Pública, programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos nossos fiscalizadores, que são os nossos vereadores. No caso, quem vem bater um papo com a gente hoje é o vereador Alberto Barreto, do PRTB. Seja bem-vindo, vereador, tudo bem? Obrigado, tudo bem, graças a Deus. Fazia tempo já, né? Ficou um período aí por causa das eleições, mas estamos de volta aí. Exatamente. Ordens do Conselho da TV, período eleitoral. Por via das dúvidas, era melhor a gente não gravar, mas a gente não gravou, mas o trabalho aqui continuou, o trabalho do vereador continuou, a gente só tem que atualizar vocês. No caso, Isso. Já começa aqui, vereador, com o lacinho, então estamos em outubro. Isso. Outubro Rosa apoiando a causa. Apoiando a causa. Lembrei hoje, né, minha mãe teve câncer de mama, né, identificou rápido, precocemente, fez o tratamento, né, e se curou. Né? Foi depois falecer por outros motivos, um problema cardíaco, uma cirurgia, mas do câncer ela se curou, porque identificou rápido e fez o tratamento precoce, logo no comecinho e salvou. Né? Só que aí, vereador, muita gente que assiste vê as pessoas com lacinho, vê prédio iluminado com cor rosa e fala, mas isso não adianta nada se a cidade não oferecer os exames, não oferecer as consultas. Em que pé que está isso? Então, exatamente agora, nessa hora, está tendo lá um evento lá na prefeitura agora, né? Com os exames, né? Da prefeitura, exatamente nessa início dessa promoção da questão do Outubro Rosa. Só não estou lá agora porque estamos aqui gravando, Sim, né? Exatamente. Mas a gravação aqui é rápida. E o que a gente pede exatamente é isso, né? Teve até um requerimento que eu fiz aqui uma vez nessa casa, perguntando exatamente a quantidade de exames atrasados. Que a gente precisa se preocupar com essa questão. Hein? Exatamente, muito importante. Mas agora vamos entrar na pauta em si. Eu vou mudar a ordem, vereador, porque já que a gente está falando de saúde, vamos falar de outro tema que preocupou muito, graças a Deus está diminuindo, Covid. Até fazia um tempo que a gente não falava disso. Sim, nesse programa. Mas o vereador teve aí um projeto de lei ordinária que falava da proibição da exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19. Com esse projeto, não tem mais isso de você não pode entrar na minha loja, você não pode entrar nesse estabelecimento da administração pública, você não pode entrar em piscina, você não pode entrar em templos, enfim. Concurso público, não pode trabalhar. O vereador fez esse projeto, não fez sozinho, né? Foi Alberto Barreto, Adriano Coletor Tigrão, Boné, Gessé Silva e Vivi da Rádio. Só depende da sanção do executivo. Isso. Não podem mais pedir. Quer dizer, enquanto o prefeito não assinar, ainda podem, mas provavelmente daqui a pouco tempo não vai mais poder pedir. Sim, o que acontece é o seguinte, né? A gente entrou com esse projeto baseado no princípio da liberdade do indivíduo, que nosso próprio Código Civil, né, ele preconiza que a pessoa ela tem o direito de escolher o tratamento de saúde que ela quer para ela. E o Estado não pode impor. Né? Uma pessoa que tem câncer, a gente está falando agora, se ela identificar que ela tem um câncer e ela não quiser tratar, é um direito dela. Né? Eu conheço pessoas, mulheres que tiveram câncer de mama e optaram por não tratar e faleceram. O que eu posso fazer? Foi a escolha individual da pessoa. O médico não pode obrigar a pessoa a fazer o tratamento, a tomar uma quimioterapia, né? E com base no mesmo princípio, as pessoas não podem obrigar ninguém a tomar vacina. E não pode ter uma sanção sobre isso, né? E principalmente a questão de uma vacina que ainda está em fase experimental, né? Muitas delas vão concluir os seus estudos agora em 2023. Então, é exatamente com base nisso que a gente fez a lei que não pode exigir. O que a gente estava vendo é um absurdo de pessoas não poder trabalhar, né? Concurso público, se a pessoa não tivesse, ela não podia. Até falei que no dia da votação, de uma agente penitenciária que durante a pandemia, ela continuou trabalhando. Ela saía, pegava o ônibus, ia até o local de trabalho na penitenciária, ficava lá cuidando das presas, ou seja, um trabalho essencial e fundamental para a sociedade. Quando veio a vacinação, ela não quis se vacinar, não se sentiu segura em relação às vacinas, não quis se vacinar. O Estado fez o que com ela? Proibiu ela de entrar na unidade penitenciária e passou a partir dali, dar falta para ela todos os dias no serviço e agora abriu um processo para exoneração dela por falta no serviço, ou seja, como se ela estivesse faltando. Ela fala, não estou faltando, é o Estado que não está me permitindo trabalhar. Sim. E suspendeu o salário dela desde fevereiro. Então eu falo assim, mas ela era tão essencial antes, por que agora ela se tornou descartável na sociedade? E é um absurdo isso, né? Então, mas só que essa lei não atinge ela porque é em Tremembé, né? Ela trabalha no presídio de Tremembé. É uma taubatiana, mas trabalha em presídio de Tremembé. Mas para os taubatianos em Taubaté é a mesma coisa. Então, por exemplo, nós tivemos caixas de supermercado que durante a pandemia inteira continuaram trabalhando, né? Daí veio a vacina. Elas que não quiserem se vacinar, agora vão perder o emprego.
Que lógica é essa? Os motoristas de ônibus que ficaram trabalhando, né? Os motoristas de Uber. Sim. Então, quer dizer, pessoas que estavam dispostas, durante a pandemia, a enfrentar para manter os serviços mínimos que a sociedade precisava, agora estão se tornando descartáveis, né? Nós temos 8 funcionários da prefeitura que estão respondendo o processo administrativo porque não se vacinaram, num universo de 6 mil funcionários, né? E aí, com esse projeto sendo sancionado pelo prefeito, esses processos perdem o objeto, né? E o outro é que isso não é lei, isso é decreto. E decreto só tem valor com base em lei, né? E nós não temos nenhuma lei que obriga a vacinação. Então, por isso que a gente toca esse projeto aí para proibir. Mas, no caso, é só de Covid, porque acho que em algumas escolas, por exemplo, pedem a carteirinha de vacinação das crianças das outras vacinas, e isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O que está acontecendo também, algumas escolas na cidade estão pedindo a vacinação, carteirinha de vacinação, e aproveitam para pedir a de Covid para as crianças. O que acontece? Nós temos o Plano Nacional de Imunização, certo? Que aí tem as vacinas que são obrigatórias. Sim. Dentro deste Plano Nacional de Imunização, não tem vacina Covid-19, então ninguém pode exigir, né? Nem as secretarias, né? Nem as diretoras das escolas. E a Secretaria de Educação do Estado pediu para as escolas do Estado. E algumas diretoras de escola do município estão exigindo isso, contrário à Secretaria de Educação de Taubaté, que não exige isso aí. Então, nós estivemos conversando hoje, agora, lá de manhã na prefeitura, conversando com a técnica lá legislativa da prefeitura, né, o DTL, também estivemos conversando lá com o procurador e com a vice-prefeita, com o prefeito também, para que a gente possa sancionar mais rápido essa lei, já entrar em vigor e acalmar tudo isso aí. Sim, mas as outras vacinas continuam. Continuam. Estamos em baixa com vacinação infantil dessas vacinas que existem há 30, 40 anos, 50 anos. O absurdo é que o STF agora, né, e o TSE está proibindo o Ministério da Saúde de fazer campanha de vacinação de poliomielite porque estamos em período eleitoral. Olha que absurdo isso. Peraí, é importante ou não é importante vacinação? Que hora que eles decidem isso, né? Onde o STF proíbe o Ministério da Saúde de fazer propaganda de vacinação porque eles estão em período eleitoral. Será que ele está achando que isso vai beneficiar algum candidato? Absurdo, sim. Não faz muito sentido, né, vereador? Mas uma coisa que faz sentido, tem a ver com saúde, mas nem tanto. O vereador fez uma indicação para colocar cobertura nos bancos da UPA Central. A gente tem uma foto para vocês visualizarem. Aqueles banquinhos ali que ficam lá de fora, né, vereador? A população está pedindo muito sol, muita chuva. Não tem condição. Ninguém quer frequentar uma UPA, mas está lá por necessidade. Sim. Então, eles precisam de um pouco mais de conforto. Então, porque assim, dentro da UPA, a gente está falando de Covid aí, né? Não pode ter aglomeração, essas coisas. E aí as pessoas estão com seus parentes lá dentro, não podem ficar lá dentro da UPA. Ficam por lá de fora. Aí tem esses bancos para a pessoa sentar. Só que quando chove, né, como está hoje, um dia chuvoso aqui, serenando, onde essas pessoas vão ficar sentadas, né? E aí ficam todos aglomerados embaixo da cobertura ali na frente da UPA. Então, se tivesse a cobertura ali, teria um local mais adequado para as pessoas sentarem ali e aguardar seu familiar que está recebendo um tratamento lá dentro. A gente sabe também que existe o problema que vai ser usado aí por morador de rua, né? Para dormir ali embaixo e tudo, mas a gente pede também que tenha ali uma fiscalização da prefeitura para impedir que isso aconteça. E ajudar as pessoas em situação de rua também, né? Que tem um espaço, né? Nós temos aqui os centros POPs, né? Onde a população de rua pode ser atendida, mas a grande maioria deles não querem ir para lá. Eles não querem, porque tem regra, não pode estar embriagado, não pode, tem que tomar banho. Às vezes não pode levar o cachorrinho. É isso, e aí eles não querem ir para esses lugares, eles preferem ficar na rua, né? Então, mas tem que entender que aquele é um espaço para quem está, né, com o familiar recebendo atendimento e não para eles ficar ocupando aquele espaço. Sim. Por que entrou como indicação e não como requerimento? Então, é porque requerimento estaria dizendo que a prefeitura fizesse gastos, né, alguma coisa assim. Então, a gente só indicou o prefeito que olhe para aquilo ali com carinho aí, que se ele tiver recurso definido para aquilo lá, ele faz. Sim, já teve alguma conversa, assim, pessoalmente, para falar sobre isso? Ou ainda estamos sem resposta? Não, estamos sem resposta. Mas é uma boa sugestão, né, vereador? Dar um pouquinho de conforto para essas pessoas. Agora vamos falar de um tema polêmico que já rendeu muita discussão, não só aqui na casa, nas galerias, no saguão, na rua, rede social. Nas rádios. Nas rádios. Rodeio. Você é a favor ou você é contra ter rodeio aqui na cidade? O vereador é a favor. Chegou a fazer um projeto, retirou o projeto. Explica um pouco pra gente por que a colocação desse projeto, por que a retirada dele. É assim, eu sou favorável à questão do rodeio,
né? Principalmente porque existem alguns mitos que falam de maus tratos, essas coisas. Fala isso quem nunca conheceu, né? Você que nunca ouviu um rodeio, procure ver. Antigamente tinha mais, né? Tinha. É que existia, sim, questões de maus tratos em alguns rodeios, principalmente os rodeios clandestinos, que nós somos contra rodeio clandestino. O que nós queremos é um rodeio legal, legalizado, né? Dentro das regras e leis que já existem. Nós temos leis federais e estaduais que regulamentam a questão de rodeio, tanto a questão sanitária quanto a questão dos bons tratos dos animais, né? Fala do transporte, do local de armazenamento, de disponibilidade de água, comida, de exames sanitários dos animais todos. Então, nós temos leis federais e estaduais, a lei estadual de 1999, lei federal de 2001. Nós temos a lei que reconhece o peão de rodeio como profissão, ou seja, então não pode ter uma lei municipal que fala que a pessoa não pode exercer aquela profissão na cidade, né? Isso, o exercício do seu trabalho, sua função, sua profissão é garantido pela Constituição Federal, no artigo 1º e no artigo 5º da Constituição, e no artigo 6º também, né? Então, o que acontece? Não pode lá um município fazer uma lei e impedir alguém de trabalhar, no exercer caso, a lei a sua de profissão. 2000 e... Eu tinha esse... É a lei de 2009. 2018, aqui em Taubaté, chegou a proibir. Não, a lei de 2009 proibiu. Depois, em 2018, tentou-se revogar ela, não conseguiu, e aí a gente entrou com o projeto agora. Mas o que realmente alterou também? Em 2019, uma lei federal reconhece o rodeio como patrimônio imaterial cultural brasileiro, né? E como é um patrimônio cultural brasileiro, você também não pode ter uma lei que proíbe manifestação cultural, né? A nossa Constituição, ela fala no artigo 215 e no artigo 225 que o Estado deverá proteger as manifestações culturais, né? Então, eu não posso ter uma lei no município que proíbe uma manifestação cultural na cidade. Então, é com base na inconstitucionalidade da lei que já existe em Taubaté que nós entramos com um projeto de lei para revogar essa lei, que é inconstitucional. Sim, né? Só que daí, durante a sessão, houve ali uma discussão sobre isso, se botava emenda, se não botava emenda, se pedia adiamento. Enfim, o vereador subiu na tribuna e falou, então eu retiro. O que acontece é o seguinte, existe no regimento interno a prerrogativa que algum vereador pode fazer uma emenda num projeto. E aí vai para a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Constituição e Justiça vai dar o seu parecer. Ela tem um prazo de 10 dias para dar o parecer. Se não for dado o parecer em 10 dias, o autor pede ao presidente da casa para que nomeie uma nova comissão para que dê o parecer. Mas o que acontece? A interpretação do jurídico da casa é que somente o autor da emenda pode fazer esse pedido ao presidente da casa, não eu, o autor do projeto. Bom, então o que acontece? O vereador Pirulito, que é contrário ao rodeio, entrou com pedido de emenda. Sim, que é direito dele. Que é direito dele. O vereador Douglas Carbone, que é o presidente da Comissão de Justiça, ele também é contrário ao rodeio, ou seja, ele não vai dar o parecer em 10 dias, o vereador Pirulito não pede para ele aceder para o presidente para mudar a comissão, então isso vai travar o projeto ficaria de eterno travado aqui e não andaria o parecer, enquanto não anda o parecer, nós não poderíamos ter o projeto sendo votado. Então, foi uma manobra política dentro do regimento, é óbvio, mas que foi para travar o projeto. Então, com base nisso, eu preferi retirar o projeto. Sim, mas isso não significa que você desistiu da ideia. Não. Vai para o Ministério Público aí. Nós vamos entrar aí com uma associação de peões de rodeio, com uma DIN, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, para que a Justiça julgue a lei de Taubaté ilegal, inconstitucional. Por quê? Exatamente, uma associação de profissionais de rodeio vai entrar com uma ação falando o quê? Nós não estamos podendo exercer a nossa profissão nessa cidade com base nessa lei que é ilegal. E temos até campeão na cidade, né? Sim. A gente tem campeão. Sim, a gente tem dois irmãos, né? Temos mais peões de rodeio, campeões em Taubaté, mas nós temos dois principais, né? Que é o Alan e o Alisson, que são campeões brasileiros de rodeio e já foram campeões até nos Estados Unidos, né? Em rodeios internacionais, levando o nome de Taubaté, mas não consegue exercer a sua profissão na sua cidade. É uma vergonha isso, na verdade. Sim, mas, vereador, agora eu vou para o outro lado. Sim. Taubaté nunca teve uma tradição de rodeio. Então, por que ressuscitar essa ideia agora? Taubaté sempre teve rodeio, tá? A partir de 2009, ele não teve mais por causa da lei que proibiu. Ou seja, de 2009 a 2022, não teve mais rodeio. Mas isso não significa que não existia uma tradição lá atrás, tá? Mas não era um grande evento. Não era. Como a maioria dos rodeios não era um grande evento, né? É que a gente pensa em Barretos. Barretos não era Barretos há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, né? Em 2008, por exemplo, não era o que é hoje. Mas é uma coisa que eu até falei na rádio esses dias, o cara falou assim, eu vi que essa mesma questão, mas não era uma tradição e tal. Eu falei assim, peraí, como a gente define o que é uma cultura taubatiana? Cultura taubatiana é quando 50% da população
pratica, exerce, ou cultura taubatiana, mesmo que seja um pequeno grupo, tem que ser respeitado. A cultura daquele pequeno grupo em Taubaté. Então, eu acho que, na minha visão, a cultura deve ser respeitada, e mesmo que sejam pequenos grupos na cidade. Né? Nós temos aqui várias outras manifestações culturais na cidade que é de um pequeno grupo, que a grande parte da população, às vezes, nem sabe o que é. Mas tem que ser respeitado, tem que ser defendido e protegido. E se o rodeio for pequeno, também da mesma forma. E quem não gosta, simplesmente não vá. Mas o projeto, o que acontece? Para explicar. Mas tem maus tratos, tem maus tratos. A primeira coisa que a gente vai fazer é revogar a lei, para depois criar uma regulamentação. Aqui em Taubaté vai poder ter rodeio, mas assim, respeitando essas regras. Uma delas, nós queríamos colocar uma porcentagem da arrecadação que fosse para o fundo do bem-estar animal, que pudesse ajudar a zoonose. Que quantas vezes nós já vimos aqui, vereadores criticando a situação da zoonose. Na tribuna da casa, a condição de insalubridade até, né? Daquele local para os animais. E seria uma forma da gente arrecadar recursos, né? Com esses bois de rodeio que geram milhões, que pudesse ajudar, então, esses animais aí. E essa era uma das ideias que a gente ia colocar, fora que parte também da arrecadação poderia estar ajudando aí um asilo na cidade, uma instituição de caridade. Então, mas, infelizmente, eu só posso fazer essa regulamentação depois que eu revogo a lei. Se eu entrasse com um projeto na casa, querendo regulamentar o rodeio em Taubaté, a técnica e a jurídica falariam o quê? Vereador, é proibido em Taubaté. Primeiro, o senhor tem que revogar isso aqui para depois regulamentar. Então, a gente está fazendo exatamente o caminho certo. Revoga, depois se regulamenta. Então, essa novela ainda vai um pouco longe. Vai. Mas aí que na justiça não tem manobras políticas, né? Exatamente. Vamos mudar de assunto, então, já que esse assunto vai longe, a gente vai trazer as atualizações para vocês aqui no programa. Agora a gente vai falar de multa de trânsito. Taubatiana adora falar que existe uma máfia da multa, né, dos radares de Taubaté. O vereador fez um requerimento aí pedindo informação, então, sobre as multas e o sistema de notificação eletrônica. Já teve uma resposta, né, vereador? Sim. Quanto às multas, a gente tem um print aí que a sua equipe mandou para a gente. O que a gente pode, então, concluir diante desses fatos? Então, aqui diante dos fatos ali, a gente vê que principalmente, né, eu até trouxe aqui para mim, a letra está pequena aqui, né? Mas o que acontece? Ele trouxe aqui uns dados mostrando para a gente de 2021 para 2022. Então, nós tivemos aí uma redução, né, um pouco de multas aí até hoje, né, de 2021 para 2022, mas não é exatamente isso que eu pedi, né? Porque, por exemplo, ele fala na velocidade de 50 km por hora, ele fala velocidade média ferida 61, né? E tivemos 27 mil multas em 2021 nessa velocidade. Mas eu não pedi só a 61, eu pedi porque as multas são aplicadas para quem está a 50 km por hora a partir de 58. Aferiu 58, aplica a multa. Então eu queria quantas multas foram aplicadas a 58, quantas a 59, quantas a 60, quantas a 61. É isso que eu queria. E eles não me mandaram isso, né? Então, eu vou reiterar novamente o requerimento, dizendo exatamente cada velocidade aferida, que eu quero saber a quantidade de multas aplicadas. Foi até engraçado, porque quando eu falei na tribuna, a gente vê a maioria das multas sendo aplicadas à velocidade de 58 km por hora, que é a velocidade mínima a partir da onde a lei permite começar a multar. Porque a maioria das multas que a gente vê é isso. E no outro dia, teve um assessor aqui de um vereador que chegou para mim, vereador, senhor, cheguei em casa, tinha uma multa para mim, abri, olhei 58, até lembrei do senhor falando na tribuna, e falaria que viria até conversar com você sobre isso, né, que ele achou estranho e foi exatamente. Então, eu vou reiterar que eu quero saber de cada velocidade aferida, quanto que foi, para a gente saber aí, né, como estão sendo aplicadas as multas de radar em Taubaté. Mas o que eu observo aqui, principalmente, é que houve uma redução, né, por exemplo, na velocidade de 50 km por hora, a 60, nós tivemos em 2022 17 mil multas, contrárias a 2022, que foram 27 mil multas, ou seja, 10 mil multas de diferença. Sim. Né? Então, e o sistema de notificação eletrônica, que pode até dar um desconto de 40% em infração, é um bom desconto. É um bom desconto. Taubaté está com esse sistema ou não? Então, aí que, para você ter direito a receber esse desconto, Taubaté teria que estar incluído no sistema. Eles falaram que na resposta veio que eles já pediram a inclusão no sistema, que estão esperando a resposta do órgão responsável para cadastrar eles, para que o cidadão possa, né, ir lá reconhecendo que cometeu realmente infração e que não quer recorrer, ele possa ter o desconto de 40%. Enquanto não estiver incluído no sistema, o cidadão taubatiano não tem direito a esse desconto de 40%. E é um bom desconto. E é um bom desconto. Claro que a gente sempre fala que o ideal é você seguir as regras de trânsito, né, gente? É o básico, mas às vezes acontece, a gente não vê ali a rua, enfim. Vereador,
Para encerrar, vamos falar então do descarte da prefeitura, considerado sucata. A gente tem foto para mostrar para vocês como que está essa situação. O vereador quer saber, né? Por quanto tempo eles são armazenados, qual é o critério. E tem até uma balança médica, acho que é essa daí que a gente está vendo, que parece que está em bom estado, mas está ali no descarte. Então, assim pela foto aqui já dá para ver que está em bom estado, mas quando você olha pessoalmente, ela está em melhor estado até do que parece ali. O que acontece? Eu fiz esse pedido de informação e veio uma resposta, né? Por exemplo, essas marcas que estão aparecendo aí são marcas camas cirúrgicas que parece que uma suspensão que tem nela ali quebrou e não tem peça de reposição ou é muito caro, quase o preço da marca, então não vale a pena recuperar. Né? Essa foi a informação que veio para mim. Tá? A questão da balança especificamente, veio aqui uma informação que ela tinha sido enviada, né, para o plano da estiva e que ela foi comprada em 2016, tá? E foi considerada danificada, né? Um patrimônio, então foi enviado para esse local aí, tá? Mas a questão é que eu falo assim, uma balança foi comprada em 2016. Se você olhar ela pessoalmente, você vai falar assim, ela não, parece que nunca foi usada, parece que nunca ninguém pisou em cima dela, tá? Ela está exatamente nova. E a questão que fica é, será que ela já veio com defeito? Pode ser. Né? Mas quem recebeu, quem em 2016 fez a compra e recebeu esse equipamento, não verificou, não testou o equipamento, não devolveu para a empresa, não pediu, né, garantia do produto, porque já foi descartado um negócio novo, né? Então, é um outro requerimento que a gente vai fazer aí para entender o porquê que não foi tomada essa decisão. Sim, tem coisa aí que dá para reutilizar. Tem coisa ali que dá para reutilizar, entendeu? Tem coisa ali que é só estofado, rasgado, né? Então, a pessoa poderia ter mandado recuperar o equipamento ali e estar utilizando, mas algumas a gente entende, realmente o custo fica muito alto, para arrumar não vale a pena, né? Como foi a questão dessas camas cirúrgicas, né? E a balança que falou que estava com defeito, mas o negócio é muito novo, então eu acho que já veio com defeito e ninguém verificou lá na época. Deveria estar na garantia. Não é um problema da gestão atual, mas é um problema da Prefeitura de Taubaté. Exatamente, vamos acompanhar esse caso. Vereador, só um último convite que eu queria que você fizesse para a população. Teremos uma audiência pública referente à Defesa Civil, 18 de novembro, se tudo der certo, você já confirmou? Quando eu recebi ainda estava faltando a confirmação. Sim, confirmou. 18 de novembro, a partir das 14 horas. Isso, nós temos aí um plano, né, de gerenciamento de risco aqui de Taubaté e da região, que fazem parte de um plano do Estado. Então, eles pediram, a Defesa Civil me pediu essa audiência pública para a gente pudesse realizar ela aqui em Taubaté, discutir esse plano com a sociedade, com a Câmara de Vereadores e com a sociedade, para a implementação desse plano. Então, quem quiser acompanhar essa audiência pode vir aqui ao plenário, na nossa casa, ou pode, então, assistir da sua casa mesmo. TV Câmara vai transmitir, não só na TV, também nas redes sociais, YouTube, site, Facebook, enfim. Dá para acompanhar e dá para participar também. Manda sua pergunta, 36259525, que é o nosso WhatsApp. A gente repassa para o vereador ao longo da audiência para responder suas perguntas. A Defesa Civil faz um trabalho incrível na cidade. Faz. A Defesa Civil faz um bom trabalho na cidade, mudou a cara, né? Gostaria de deixar até os meus parabéns aqui, tanto à Secretaria de Segurança Pública, Capitão Souza, e ao diretor Elcio, né? E também lá o gestor, que é o Antunes, que mudaram a cara da Defesa Civil nesses 2 anos na cidade de Taubaté e atendendo a população, e é um dos departamentos da Prefeitura que mais recebe elogio pelo excelente trabalho executado, né? Então, está aqui o reconhecimento do trabalho e meus parabéns a eles que fizeram um excelente trabalho reconhecido pela população. Ninguém quer precisar do serviço da Defesa Civil, que geralmente usa mais quando tem enchente, queda de árvores, chuvas, incêndios, enfim. A gente não quer precisar, mas precisando, que bom que eles fazem. Até dias atrás o nosso problema era em fogo, né? Agora já começou a chover, aí já vira outro problema, né? Então a Defesa Civil não para durante o ano inteiro. Ou ela está com problema de chuva ou ela está com problema de fogo no seca, né? Exatamente. Mas deixando mais uma vez meus parabéns aqui à Defesa Civil. Continue fazendo bom trabalho. E a gente também, né, vereador? Vamos continuar com o nosso trabalho. Deu o tempo do programa. Obrigada pela participação. Sei que já tem outros eventos saindo daqui, já me contou antes do programa começar, então bom trabalho. E você que nos assiste, continue com a gente, acompanhando a nossa programação, continue se cuidando também, sempre muito importante. Obrigado pela audiência e até a próxima. Obrigado e até a próxima.